porque o Senhor, Ele é o dono do ouro da prata, é aquele que te abençoa. A partir do momento em que você tiver uma mudança de tática, Ele é muito maior, Ele tem o controle sobre tudo, sobre todos. Que os corpos estejam separados, ainda que nós não conseguimos nos ver pessoalmente, mas o coração deve arder a comunhão. glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Eu quero convidar os irmãos a estar abrindo a palavra em Êxodo, capítulo 14. A partir do versículo 15, o título nos diz assim: a passagem pelo meio do mar. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E eu te levanto, e tu te levanta e a tua vara, e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entrem nele atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó, e todo o seu exército, e nos seus carros e nos seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, e nos seus carros, e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus que ia diante dele, do exército de Israel, se retirou, e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou diante deles, e se pôs atrás deles, e ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como muro à direita e à esquerda. E os egípcios seguiram-os e entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, e os seus carros, e os seus cavaleiros, até ao meio do mar. E aconteceu que à vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo, de nuvem, viu o campo dos egípcios, e alvoroçou o campo dos egípcios. E tirou-lhe as rodas, e seus cavalos, e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles pelejam contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: estenda a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem-se sobre os egípcios, e sobre os carros, e sobre os seus cavaleiros. Glória a Deus. Irmãos, essa palavra aqui, ela nos fala sobre a perseguição dos egípcios sobre Israel.
E eu separei aqui 3 pontos que eu queria compartilhar com os irmãos, compartilhar com a igreja do Senhor. Primeiro, não duvide de você, porque foi você quem Deus escolheu. Irmãos, nesse momento eu vejo que Moisés duvidou de si mesmo, duvidou do potencial que Deus tinha para ele, duvidou daquilo que Deus colocou em suas mãos, daquela força, daquela fé, daquela autoridade que Deus tinha colocado nas mãos de Moisés. Aí Moisés clama a Deus: Senhor, declaras a mim o que fazer. E o Senhor fala: tu clamas a mim? Dizem aos filhos de Israel que marchem. Irmãos, o Senhor se importa que o povo se marche, que o povo acredite, que o povo confie. A outra, confiança em Deus. É isso que o povo precisava, da confiança em Deus. Quando nós confiamos no Senhor, irmãos, Ele opera, Ele faz. Se acreditarmos no Senhor, Ele faz. E terceiro ponto, o Senhor sempre tem estratégia. Nesse momento, irmãos, Deus, Ele deu uma estratégia para Moisés. Levanta a tua mão, Moisés. E levantando a mão para o mar se abriu. O vento veio. Mas, irmãos, Deus teve que fazer com que Moisés acreditasse, voltasse a confiar, a ter aquela autoridade que ele devia ter. A partir de que você tenha autoridade, confiança e a fé, o Senhor vai operar, o Senhor vai fazer. E também aqui vejamos que Deus mudou a estratégia, mudou totalmente a estratégia. Mudando como? Irmãos, a palavra fala que o anjo ia na frente, que a coluna de fogo ia na frente, mas a partir do momento em que os egípcios foram entrando no mar, vejamos que Deus muda a estratégia. Deus põe os anjos atrás de Israel e a coluna de nuvem também. Naquele momento, irmãos, aquele povo, os egípcios, viram a coluna de nuvem como escuridade. Deus fez com que eles ficassem cegos, não vendo um ao outro. Irmãos, Deus tem provisão para você. Deus tem algo para você. Basta você ter confiança, acreditar e ter fé. Irmãos, aquele momento em que você está aflito, abatido, fez de um jeito, fez de um outro e não deu certo, é hora de você mudar sua estratégia, é hora de você mudar sua tática. E Deus vai te abençoar. A partir do momento em que você tiver uma mudança de tática, uma mudança de estratégia, não está dando de um jeito, o Senhor vai abençoar e mudar a sua estratégia. Deus mudou a estratégia, irmãos, aqui, nesse momento em que Israel precisava. E através dessa mudança de estratégia, Deus abençoou com que Israel progredisse o seu caminho. E eles saíram glorificando e exaltando o Senhor do outro lado. E naquele momento, Deus ainda fez mais. Fez com que, falou para Moisés: ergue a tua mão de novo, e eu fecharei o mar em cima dos egípcios. Irmão, não se preocupa com o seu inimigo, não se preocupa com as provas, não se preocupa se está apertando, se está doendo, mas Deus tem provisão para você. Deus te dará a estratégia que você precisa. Deus não deixará com que teu adversário chegue a você. Antes dele chegar em cima de você,
Deus fechará o mar sobre ele. Glória a Deus. Eu agradeço assim a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus. Creia no Senhor, confie nele e tudo ele fará por você.